Isaías, capítulo 59, o versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, e nesse momento, Senhor, abrimos sim, como terra fértil, o nosso coração, como o Senhor ensina na parábola do semeador, para que a tua palavra, a boa semente, caia, frutifique, que não venhamos permitir que venha cair à beira do caminho, nem ficarmos indiferentes, nem ficarmos de uma forma mundana frente à tua palavra, Senhor, não deixando esse solo como um solo cheio de pedra, um solo, ó Deus, cheio de espinho, mas, ó Deus, fértil, para que possamos ouvir o que o Senhor queres falar conosco nessa noite. Assim, ó Deus, me coloco nas tuas mãos como instrumento. Fala, Deus, porque tu és Deus que fala, tu és Deus que responde. Dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações aqui nessa noite. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Enche-me com teu Espírito Santo. Ó Deus, assim oramos e te agradecemos pela tua palavra, que é uma fonte inesgotável para as nossas vidas, para os nossos corações, para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Esses versículos são muito conhecidos. Deus, através do profeta Isaías, Deus ele mostra muitos pontos importantes nesse contexto, porque já tinha falado muito do juízo que veio sobre o povo de Israel, e nós conhecemos a história. A promessa de Deus para a nação de Israel era belíssima, maravilhosa. Deus seria o Deus deles, eles seriam o povo de Deus, né? Uma relação pai e filho, uma relação de proximidade, mas não obedeceram a Deus, escolheram caminhos que afastaram de Deus. É uma escolha. Eu não posso escolher por ninguém, ninguém pode escolher por você, ninguém pode escolher comigo, decisão pessoal. E o povo nós conhecemos, né, em tantos momentos, né? Por exemplo, Juízes, o povo errava, Deus vinha com juízo, aí clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, um libertador, aí daqui a pouco errava de novo e ficava nesse ciclo. Então chegou o momento que Deus veio com juízo, né, levando, permitindo que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, né? A primeira deportação ali por Nabucodonosor, enfim, 70 anos de cativeiro babilônico. Só que aqui no livro do profeta Isaías, Deus também lembra das promessas de Deus, da fidelidade de Deus. Deus também lembra o seu povo que todo aquele que dobra os joelhos, todo aquele que, né, confessar, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, como Deus falou para Salomão lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus ele ouve do céu a nossa oração, sara a nossa terra. Então Deus, através do profeta Isaías, Deus fala: olha, eu estou com vocês, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, porém, o erro, as iniquidades, os pecados do povo de Israel estavam causando uma separação entre o povo e Deus. Hoje não é diferente. Primeiro ponto que eu compartilho aqui nessa noite, que ele fala aqui nesse texto, é a iniquidade e o pecado. O pecado, nós vemos em alguns momentos, já estava tão agravado, algumas cidades com um pecado tão agravado, que chegaram, soaram mal ao Senhor, cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra, Nínive, pecado agravado. E a Bíblia fala muito sobre o pecado.
O salário do pecado, a retribuição, o retorno do pecado, a paga do pecado é a morte. Não estamos falando de morte física, mas morte espiritual. Vemos isso desde que o pecado entra no mundo, lá em Gênesis. Então, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 6, 23, dizem que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqui Deus está falando, olha, o pecado, a iniquidade, viver de uma maneira indiferente, viver sem temor, achar, né, que o pecado já é algo normal, algo natural, enfim, tantos contextos. Pecado e iniquidade. Ele diz aqui: a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, porque muitas vezes hoje pessoas dão espaço, dão brecha, pessoas acabam se envolvendo e um abismo vai chamando o outro abismo. Quantas histórias nós ouvimos? Encontrei um amigo que já não via há um tempo e ele lembrou de um outro amigo nosso que ficou com a vida destruída porque deu o primeiro passo rumo ao pecado, rumo às coisas que não agradam a Deus. Só quis experimentar. E a vida foi um abismo após o outro, um abismo após o outro, porque Jesus ele fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado, escravidão, jugo, prisão. Mas também Jesus fala, João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36, conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em João, lá na sua carta, ele diz que o Senhor Jesus, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Aqui nós estamos no contexto do Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Hoje nós estamos no período da graça. Hoje, quando nós dobramos os nossos joelhos e verdadeiramente convertemos, verdadeiramente confessamos, Ele perdoa os nossos pecados. Não há mais necessidade de você oferecer um bezerro, um holocausto, um sacrifício para a remissão dos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cantamos aqui, na cantata, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse era o contexto. Deus está falando para o povo, olha, pecado e iniquidade nos separa de Deus, e a pior coisa para o ser humano é a separação de Deus. Isso nós vemos desde Gênesis. Por exemplo, Adão encontrava com Deus, viração do dia, intimidade com Deus. Aí vem o pecado, o que Adão faz? Adão, onde estás? Adão some, Adão foge. Estava nu, fugi, eu fugi. Comeste da árvore que eu falei para não comer. Separação. Iniquidade nos separa de Deus. E ele diz aqui, os seus pecados, o versículo 2, que vocês cometem, levam Deus a esconder o rosto dele de vocês. Olha que Deus fala através de Isaías para o povo. O povo estava cometendo pecados gravíssimos, principalmente no tocante à idolatria. Trocar Deus, deixar Deus em segundo, deixar Deus para ser acrescentado, invertendo prioridades. Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e hoje pessoas buscam as demais coisas. Então o povo estava procurando práticas pagãs, servindo a outros deuses, adorando a outros deuses, esquecendo de Deus. Deus fala que, olha, é como prostituição, vocês estavam se prostituindo. Um Deus tão bom, tão zeloso, que cuidou do povo, tirou o povo da escravidão, que chamou para ser o povo dele, que foi para a escravidão também por causa do erro, de murmurar, de não acreditar, enfim. Mas ele fala que pecado e iniquidade separa de Deus. E o pecado faz com que Deus venha esconder o rosto de vocês. E sabe quem sabia disso? Por exemplo, Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que seguia a direção de Deus.
um homem que enfrentava desafios e vencia desafios debaixo da direção de Deus, confiava em Deus. Vimos hoje de manhã. Mas Davi pecou, errou, falhou. E sabe o que ele escreve no Salmo 51? Porque quando Davi peca, nós conhecemos a história, ele comete assassinato, de uma maneira indireta, mas cometeu, porque ele dá uma ordem ao seu general para que mandasse Urias na frente de batalha e fosse abandonado para que ele fosse morto pelos inimigos. Porque Davi adulterou com a mulher de Urias e tentou dar um jeitinho, achou que ninguém viu, mas Deus viu. Aí Deus fala para o profeta Natan: Natan, vai lá na casa de Davi, tem alguma coisa errada, ele desagradou, ele pecou. Aí Natan vai até Davi e conta uma história, como se fosse do reino. Olha, há no teu reino um homem, né, que tinha muitos bens, muitas bezerras, e tinha um que só tinha umazinha, e aquele foi e tomou do outro e tirou. Aí Davi ouve essa história e fala: esse que agiu assim é digno de morte. Aí na profeta: esse homem é você, Davi. E Deus vem com juízo na vida de Davi. Diferentemente de Saul, Davi se arrepende, Davi quebranta, Davi se humilha, Davi fica estendido no chão, e após o seu pecado, iniquidade, pecado, como lemos aqui, que faz com que Deus venha virar, a ponto de virar o rosto. Sabe o que Davi escreve no Salmo 51? Deixa aqui Isaías marcado, volte algumas páginas, eu quero ler o Salmo 51, um salmo de confissão e arrependimento de Davi, apenas o versículo 9, o 10 e o 11. Davi diz assim, Salmo 51, versículo 9, o 10 e o versículo 11. Não leremos todo o capítulo, mas é belíssimo, é muito forte. Mas Davi, ele diz, Salmo 51, versículo 9: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi fala para Deus nesse salmo de confissão, de arrependimento, rogando, clamando perdão a Deus. Ele diz: olha, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados, vira o rosto para os meus pecados, não para mim, que eu perca tudo, mas eu não perca a tua presença. Senhor, não me retire o teu Santo Espírito, não me retire da tua presença. Por quê? Porque Deus, ele fala que o pecado afasta de Deus, que a iniquidade afasta de Deus. Então nós não podemos nos tornar amigos do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, não ser amigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Separação de Deus. Então é um estado, é um estágio de morte, porque somente em Deus nós temos vida. Jesus nos ensina que Ele é a vida. Jesus ensina que Ele veio para dar vida, vida em abundância. Jesus ensina que Ele é, em João 11, 25, a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Então nós aprendemos aqui, pecado, iniquidade, separa de Deus. Só que Deus, mesmo fazendo essa advertência, para o povo se consertar, para o povo, olha, dar o giro 180, está no caminho errado, voltar, assim também nós devemos fazer. Mas ele fala também sobre dois pontos importantes: mãos e ouvidos de Deus. Ele começa dizendo: o Senhor, olha, a minha mão, a mão de Deus, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Então ele fala da mão e dos ouvidos do Senhor, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Só que antes de falar de Deus para conosco, vale a reflexão de nós para com Deus. Mãos representam atividade, trabalho, labor. Mãos representam fazer, agir.
o que temos feito para com Deus, né? Onde temos colocado, onde temos suado, né? Onde temos dado tanto a Deus e a César, qual o equilíbrio das nossas prioridades. Por isso que, né, a Bíblia tanto fala sobre mãos. Quando colocamos a mão do arado, Jesus fala, aquele que tira a mão do arado não é apto do reino de Deus. Passamos altos e baixos, todo mundo passa. Passamos momentos que a fé está forte, a fé está do tamanho de um grãozinho de mostarda, todo mundo passa. Mas Deus te trouxe aqui para falar, não desanime, eu estou contigo, sou eu que fortaleço, sou eu que cuido de você. As nossas mãos não podem parar. Quem quer parar, quem quer algemar as nossas mãos é o diabo, que querem atrofiar as nossas mãos. Como estão as nossas mãos? Porque nós vemos aqui que a mão do Senhor não está encolhida, e a nossa muitas vezes está encolhida. Fazemos tanto pela nossa família, tanto pelo nosso trabalho, tanto por nós, e tão pouco para Deus. Nossa mão possa estar aberta, estendida, né, para abençoar. Fazer, por exemplo, né, lá Moisés com as mãos estendidas e o povo guerreava e prevalecia. Fazer, né, como tanto, estenda a sua mão, levanta a sua mão, vai glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se tem mão encolhida nessa noite, você não vai ficar parado. O que o diabo quer é parar, é fazer com que venhamos ficar parados, prostrados. Mas nossa mão não pode ficar encolhida, e são tantas passagens que poderíamos citar aqui. É agir, é fazer. Né? Jesus cura, né, um homem com a mão mirrada. Vemos pessoas, né, por exemplo, endemoniado gadareno, algemavam, tentavam algemar ele, e o diabo fazia com que ele quebrasse as cadeias, porque estava, né, a dispor ali, estava subjugado. Nossa mão não pode estar encolhida. E os ouvidos? Aqui o negócio também é muito sério. Quantas vezes Deus fala, quantas vezes Deus mostra, através da sua palavra, Deus fala através, né, de conselhos dos irmãos, de homens de Deus, mulheres de Deus, de circunstâncias, mas os nossos ouvidos estão tapados, não queremos ouvir a vontade de Deus, porque muitas vezes a nossa vontade é uma, e a vontade de Deus é outra. Muitas vezes os nossos planos, né, é por aqui, você planejou, está certo, planeje, não há nada errado nisso, mas se os planos de Deus são outros, que prevaleçam os planos de Deus na minha vida, na sua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ouça, peça ao Senhor como nunca, Senhor, peça ao Senhor com intensidade, Senhor, que eu esteja com os meus ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz, porque se você ouvir o homem, se você ouvir a si mesmo, certamente há um caminho do erro, do fracasso, da queda. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos a voz do Espírito Santo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Não é para a parede, não é para o tijolo, não é para essa viga, para você, para a igreja. Eu, você, somos nós. Por quê? Porque Deus, Jesus, Ele edificou nós, a igreja, sobre a pedra, sobre a rocha. Sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, que nós possamos entender que Deus é bom, Deus é maravilhoso, o ouvido dele não está tapado, a mão dele não está encolhida, mas muitas vezes nós é que permitimos esse afastamento. Nós que não queremos ouvir, nós que não queremos ver, nós que não queremos sentir, nós que não queremos renunciar a si mesmo. Lembra do que Jesus falou? Quer ser meu discípulo? Tem bênção. Os sinais seguirão aqueles que creem. Vocês vão pregar, anunciar o evangelho, os sinais vão seguir aqueles que creem. Vai ter cura, vai ter milagre, Marcos 16, 17, expulsarão demônios, mas quer vir após mim, tem que ter renúncia, tem que negar a si mesmo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Olha só, que mais? Quem sabe? Tome a sua
cruz e me siga. Muitos acham que estão seguindo a Jesus simplesmente por vir à igreja, simplesmente por gostar de um louvor. Deus vai olhar o coração. Jesus vai olhar se verdadeiramente, ama a Deus de toda sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, que foi assim que Jesus ensinou, citando Deuteronômio. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Quer saber? Amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo a si mesmo, de toda completude, completo, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. E aqueles que amam a Deus têm bênção de Deus, promessa de Deus para aqueles que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E tem várias outras passagens. Se você ama a Deus, você não vai andar em trevas. Jesus é a luz do mundo. Então, que nós possamos estar atentos, ouvidos, e as nossas mãos não podem parar. Não podemos enterrar o nosso talento, não podemos deixar ficar para trás. Ouça a voz de Deus. Só que ele inicia esse texto falando de Deus para com seu povo, de Deus para conosco. E é interessante que ele diz sobre os ouvidos. Ele diz sobre o ouvido, Senhor, olha, o ouvido de Deus não está surdo para conosco. O que nós podemos conhecer de Deus está na sua palavra. Ele usa a expressão ouvido porque é uma maneira de nós entendermos que Deus escuta a nossa oração. Talvez não, como a física que nós temos conhecido, as ondas sonoras. Deus, ele escuta a nossa oração. Deus fala que o anjo leva, lá em Apocalipse, capítulo 8, as nossas orações como incenso para Deus. E aonde havia silêncio, Deus começa a fazer trovejar. Deus começa a mudar, quebrar o silêncio, enfim. Então ele fala, olha, o que nós podemos conhecer de Deus, alguns atributos de Deus, fidelidade, bondade, amor, onipotência, onipresença, eternidade, está na Bíblia. Conhecemos, não temos como dimensionar o que Deus é, mas um pouco, e aqui nós vemos que através, ele diz, olha, o ouvido dele, a maneira de nós entendermos que Deus ouve a nossa oração independentemente das circunstâncias. O ouvido do Senhor não está surdo. Em nenhum momento Deus vai fechar, tapar, ficar indiferente quanto ao seu clamor, quanto à sua oração. Não vemos em nenhum lugar da Bíblia, desde que a pessoa esteja verdadeiramente com o coração quebrantado e contrito, esse Deus não desprezará. Então nós não vemos, e Deus jamais deixará de responder uma oração verdadeira, sincera. Como Jesus ensinou, olha, o Pai que vem em secreto vai te recompensar. Que é você e Deus, é você em intimidade com Deus. Então, quando nós falamos que os ouvidos do Senhor não estão tapados, ainda que muitas vezes nós tapemos os nossos para a vontade dEle, para a obra dEle, enfim. Quando você ora, quando você dobra os seus joelhos, quando você clama, pastor, eu não sei orar, eu também não. Eu sei que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis e a nossa oração chega ao trono. Deus responde a oração. Deus respondeu a oração de Ana. Deus respondeu a oração de Daniel. Deus respondeu a oração de... Deus responde. Então nós vemos, por exemplo, Deus, ele escuta, ele é o nosso amigo. Quantas vezes tudo que você quer é um amigo para você desabafar? Ele escuta, ele é nosso amigo, para nos ouvir. As irmãs têm muito isso, pelo menos, quero falar, quero desabafar, quero colocar os problemas que tiveram, colocar ali, compartilhar suas dores, suas emoções. E Deus escuta, Deus ouve a nossa oração. Também, quando ele fala que Deus escuta, os ouvidos deles não estão tapados, sabe o que Deus fala? Que você tem valor. Porque nós somos importantes para Deus.
porque se quem não te valoriza não te escuta, fica indiferente. Você está falando, entra por aqui, sai por aqui, a pessoa, agora Deus te ouve, ou seja, você tem valor para Deus. Quem te ama te ouve, quem te ama te compreende, quem ama você está disposto, está com o ouvido aberto. Fala, meu filho, que eu te escuto, fala que eu estou ouvindo a sua oração, que eu estou ouvindo o seu clamor. Não é jargão, não é nada disso, é verdade. E também ele fala que ele é o Deus que escuta a nossa oração. Quantos ensinamentos! Você ter o Deus vivo, o Deus verdadeiro, com o ouvido aberto para te ouvir. Só que também, para nós caminharmos ao final, ele fala da mão do Senhor, a mão de Deus. Ele diz, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E mais uma vez, mão representa muitas coisas, e uma delas, atividade, agir, fazer, mover, trabalhar. E é isso que Deus faz por mim, é isso que Deus faz por você. Aqui mesmo em Isaías, por exemplo, o capítulo 64, o versículo 4. Muitas vezes louvamos, né, aqui no momento de louvor. Isaías 64, versículo 4. Só avançar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, Deus, quando nós lemos que a mão dele não está encolhida, é porque a poderosa mão de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua família, sobre a sua vida, para agir, para mover, para trabalhar. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha. Louvamos hoje de manhã, como é que foi? O seu trabalho é descansar nele. Ele trabalha por nós, ele move o sobrenatural. A gente faz a nossa parte, não é ficar descansado, não é ficar relaxado, não é tirar a sonequinha espiritual, não é nada disso. Porque aquele que está de pé, olhe para que não caia, vigie para que não caia. Mas é fazer o que nós podemos fazer e confiar que Deus, a mão de Deus vai agir. Vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Pela fé, é isso que é fé. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 1, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que você ainda não viu, mas você sabe que a mão de Deus trabalha por você, não está encolhida, e a mão de Deus, mais um ponto que nós temos aqui, Isaías 41, só voltar, agora a maioria, aliás, esse está em Isaías 41, o versículo 10 ao versículo 14. Isaías 41, versículo 10. E olha o que Deus fala para nós. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você, porque eu, o Senhor seu Deus, te tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Segundo ponto que nós vemos aqui, quando nós perdemos o controle, que a gente vai fazendo a nossa parte, você vai planejando, vai trabalhando, vai buscando soluções, tem que fazer,
Mas quando nós perdemos o controle, quando chegamos e muitas vezes a fé é abalada, né, como foi com Pedro, homem de pequena fé, por que você afundou? Aí vem a mão de Deus, vem a destra de Deus te pegando, te tomando, te colocando de pé, firmando seus pés sobre a rocha. Por isso que ele diz aqui: não temas, eu estou com você. Então, quando nós lemos a mão do Senhor não está encolhida, isso traz em nosso coração, em nossa alma, que você não precisa temer, porque quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso. Você vai procurar, e você não vai mais achar aqueles que estão, né, tentando fazer você desistir, desanimar, o diabo, que é o nosso adversário, que está ao derredor, buscando alguém para destruir, como um leão a tragar. Mas quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso, que quando você está sem força para dar um passo, aí Deus entra, aí que Deus mostra o quanto nós temos que confiar nele, porque é ali, dentro das nossas impossibilidades, como foi, por exemplo, Daniel, cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Davi contra um gigante, enfim, é dentro das nossas impossibilidades que Deus mostra que para Ele tudo é possível, e tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Então Deus fala isso nessa noite: não tema, eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, e eu lhe dou forças, eu o ajudo, eu o seguro pela mão direita da minha justiça. Levanta a sua mão nessa noite, sinta o toque do Espírito Santo, renovando, fortalecendo, enchendo o coração, enchendo aquela chama que uma vez brilhou, e Ele fala: não temas, porque eu te ajudo. Eu sou o teu Deus, não temas, não fique com medo, porque a minha mão não está encolhida, a minha destra te pega e te coloca de pé, e eu que cuido de você, eu que cuido da sua família. Quando nós olhamos também em Isaías 59, Deus falando, a mão dele não está encolhida. É o penúltimo ponto, antepenúltimo, Deuteronômio 26, agora vamos mais ao início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 26, esse eu não poderia deixar de citar, o versículo 8, porque é um versículo que eu guardo, não esqueço, que quando nós olhamos a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, lembramos das pragas do Egito, que Deus tirou o povo, libertou o povo. Ao olhar humano, não tinha possibilidade do povo ser liberto. Deuteronômio 26, versículo 8. E nós conhecemos a história. Versículo 6. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós adoramos. O que acontece? Os egípcios estavam maltratando, oprimindo, impuseram dura servidão, mas eles clamaram. E como nós lemos em Isaías, o ouvido do Senhor não está tapado. Quando você verdadeiramente clama com tudo que você tem, com a sua alma, Deus, Ele ouve. E o que Ele faz? Aí vem a poderosa mão de Deus. A nossa é clamar. E o que Deus faz? Com o Senhor, versículo 8, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele é o mesmo Deus, não mudou. Ele é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. É o Deus de Israel, com braço estendido, com sinais, com milagres. Assim como foi com o povo no Egito, a mão de Deus também está estendida sobre a sua vida.
sobre a sua família, e você clama no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento que muitas vezes choramos, pavimentamos os nossos caminhos com lágrimas, mas você clama, e lá na frente você vai colher com alegria, a mão do Senhor, né, lá para libertar o povo, foi com mão forte, eles clamaram, Deus ouviu, e aí Deus estende a mão com mão forte, liberta o povo do Egito. O negócio, como é que é? Foi forte, né? Pragas, mar aberto, milagres no deserto, codornizes no meio do deserto, água saindo da pedra, pão caindo do céu, e por aí vai, coluna de fogo, coluna de nuvem, proteção de Deus, o anjo do Senhor na frente, guerreando. Então, quando nós lemos em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida, lembra que Ele é todo poderoso, que Ele é maior do que todo e qualquer problema que possa surgir, Ele é onipotente, a mão da onipotência, é o Deus que pode todas as coisas. Ezequiel, capítulo 20, para caminharmos ao final, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, que fica antes de Daniel, Ezequiel capítulo 20, o versículo 33, que diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramando o meu furor. Sabe o que Deus está falando aqui? Mais uma vez, lembrando do castigo e trazendo o perdão que Ele concede ao povo. E a vontade de Deus é que Ele reinasse, que Ele, fosse o Deus e o povo fosse o seu povo. Serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E aqui Deus fala: olha, eu não vou reinar sobre o meu povo de qualquer maneira. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele reina, porque Ele é soberano, como nós louvamos aqui nessa noite. Ele reina com mão poderosa, com braço estendido, a todo tempo agindo, a todo tempo trabalhando, a todo tempo, a hora que você mais precisar, Ele não vai te abandonar, a hora que você precisar, Ele não vai esquecer de você, ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, ainda bebezinho, ainda mamando, Deus fala: eu jamais me esquecerei de ti. Então Ele reina na minha vida, Ele reina na sua vida. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e não de qualquer maneira, de uma forma majestosa, porque Ele é soberano, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele fala uma palavra e força nenhuma no universo pode impedir o seu agir, o seu mover. E para encerrar, quando nós falamos que a mão de Deus, teremos mais versículos, mas para encerrarmos, a mão de Deus não está encolhida. Eu encerro porque Ele fala que não está encolhida para que não possa salvar. E nós vamos em Jesus. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João capítulo 3, versículo 16. Só que estamos falando, de mãos. Como é que foi que o Fabinho falou aqui, Ser mão, aí você separa, ser mão, agir, trabalhar. E Jesus, naquele momento que após a sua ressurreição, lá em João capítulo 20, para encerrarmos, o versículo 24, e nós conhecemos bastante essa história, Tomé, de uma maneira que ele age com pouca fé, com incredulidade. João 20, o versículo 24, Tomé, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele,
de modo nenhum acreditarei. Os discípulos vão até Tomé, que era também um discípulo, falam: olha, Jesus ressuscitou, nós vimos. Aí Tomé fala: eu não acredito. Somente se eu tocar nas mãos do Senhor, mãos que receberam aqueles cravos na cruz, por mim, pelos nossos pecados. E se ele, Tomé fala, tocar a minha mão, a mão que representa uma incredulidade, aí sim eu vou acreditar. Só que Jesus diz, versículo 27, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu, Jesus lhe disse: você creu porque viu? Porque tocou? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Quais as mãos que têm nos representado hoje? Mão de fé ou mão de incredulidade? Será que só vamos acreditar se ver, se tocar, se materializar? Ou se ouvir a palavra de Jesus falando: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram? Meu desejo nessa noite é lembrar, sim, que a mão de Deus poderosa está estendida para te abençoar, para trabalhar, para mover, para mudar histórias, mas que a mão que nos traz a salvação, porque estamos falando de salvação, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E a mão de Jesus recebe aqueles cravos na cruz, morre para que nós pudéssemos ter a salvação. Nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A palavra de Deus foi pregada. Já estamos chegando ao final do culto. Mas nós vamos orar. Quantas reflexões, nossos ouvidos, nossas mãos, como estão? A de Deus está estendida, os ouvidos abertos, para ouvir a sua oração nesse momento. E lembra que é para a salvação de todo aquele que crê. As mãos de Jesus, que receberam aqueles cravos lá na cruz, foi colocado naquele madeiro, foi colocado naquela cruz, foi por mim, foi por você, e é somente nele, aquelas mãos ensanguentadas, que recebeu aquela coroa de espinhos, e é somente nele que nós temos a salvação, o nome escrito no livro da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar, eu o negarei. Primeiro convite que eu quero fazer nessa noite: você que está aqui e deseja entregar a sua vida para Jesus, não é igreja, não é rótulo de igreja, não é religiosidade, mas Jesus. Você que deseja confessar Jesus como único e suficiente Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Ou você que esteve afastado dos caminhos do Senhor, afastado da casa do Pai e deseja voltar, volta para Jesus. Levanta bem alto uma de suas mãos. Deus abençoe sua vida. Pode abaixar sua mão. Glória a Deus. Nós vamos... Mais alguém? Nós vamos orar. Vamos orar por essa vida que levantou as mãos. Cremos que Deus ele está falando aos nossos corações. Também nós vamos orar por causas impossíveis, por milagres. Fazer como ouvimos nessa noite. Clamar, Deus ouvirá
e Ele vai agir. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Deus, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, essa vida que volta aos Seus caminhos. Ó Deus, Tu venha levar ao nível mais profundo de intimidade contigo. Senhor, vem, trabalha, enche o coração, ó Deus, com a Tua alegria, com a Tua paz. Vai enchendo, vai fortalecendo, vai dando bom ânimo. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor, o Deus que não desiste de nós, o Deus que sonda o coração, que vai no mais profundo, no íntimo, que como o Senhor fala, o Senhor conhece o interior, o coração, de Ti não escondemos nada. Assim, ó Deus, também coloco nas Tuas mãos cada pedido de oração, cada causa impossível, como nós aprendemos nessa noite e ouvimos. O Senhor está com o ouvido atento, aberto, para a oração feita nesse lugar, para a oração, ó Deus, individual, para o clamor, e assim estende a Tua mão poderosa. Vai, ó Deus, vai, Senhor, vai agindo, vai movendo, vai trabalhando, vai desfazendo todas as obras do diabo, vai, ó Deus, libertando, quebrando as cadeias, despedaçando o arco, quebrando as correntes, queimando, Senhor, toda seta do diabo, desfazendo, operando milagres, Senhor. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos por tudo, pela vitória, porque Tu és o Deus que escuta a oração, o Deus que escuta o clamor. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Com as suas mãos, aplauda bem forte o nome do Senhor, glorificando e exaltando o nome dEle.